Então, pessoal, como a aula de hoje, eu vou fazer dois exercícios do AutoCAD dos níveis intermediários, lembrando que a nossa lista de exercícios vai estar disponível para podermos, vai estar disponível no Google Classroom. Os exercícios básicos já estão lá. Então, essa semana que vem eu vou postar os outros exercícios, então, de níveis intermediários, e posteriormente vamos evoluir para o terceiro nível de exercício, que seria os um pouco mais avançados, vamos pensar assim, que daí a visão das projeções ortogonais tem que ser um pouco mais apurada. A questão dos desenhos, da expressão gráfica especificamente, você vai melhorar a partir do momento que você exercitar os desenhos. Então, por isso que a gente está trabalhando essa questão de exercícios mais básicos no início, para depois a gente trabalhar essas intermediárias e evoluir para um pouco mais avançado. Eu vou fazer novamente a proposta que está sendo feita para as projeções ortogonais, no sentido de a gente equalizar ou nivelar essa questão de AutoCAD e projeções, para daí sim evoluirmos para o 3D. Então, como eu pedi nos exercícios, as propostas entre os exemplos ser afastadas a 100 unidades de distância, lembrando que o AutoCAD não tem unidades, não tem unidade definida, você define depois quando você for fazer a impressão de escala, se você quer milímetros, centímetros, metros, quilômetros e afins. Então, antes de você estabelecer uma unidade, para o AutoCAD tudo é uma unidade básica que vai ser geralmente milímetros. Então, não importa essa unidade. Então, as projeções vista frontal, lateral e superior são afastadas por 50 unidades e entre os desenhos pode ser 100 unidades, tá bom? Eu vou fazer esses desenhos. Lembrando que esses dois exercícios aqui, nós vamos ter a figura agora das linhas de centro, que vocês viram em expressão gráfica 1, linhas invisíveis, que vão estar escondidas, os dois exercícios vão ter linhas invisíveis, e as linhas visíveis. Então, antes de começar, eu vou criar os layers aqui para linha invisível e linha de centro. Então, vou criar um novo layer, vou colocar invisível, vamos trocar a linha, carrega aqui, tipo de linha, não vai ter linha por enquanto que eu comecei um arquivo novo do AutoCAD, carregar. Opa, o que aconteceu? Carregar, não cancelar. ISO Dash, eu vou usar essa primeira linha aqui para linha invisível. Eu vou carregar outra linha que é a traço ponto, que seria a minha segunda linha. Traço ponto, cadê? Traço dois pontos, não. Deixa eu ver, cadê o traço ponto? Traço ponto. Então, dá ok. Então, eu vou carregar agora, já que elas estão aqui, linha traço ponto. Opa, só traço, perdão, desculpem. O pessoal aqui tá cegueta. E centro. Vamos colocar a linha de centro. Traço ponto, lembrando. Aí vou colocar mais um layer de cota, com outra cor. Vou colocar cota vermelha. Vou colocar a linha invisível de azul. E linha de centro, vou colocar um verde. Um amarelo, para ficar mais destacado. Então, tá bom. Vamos começar o nosso desenho, então. Então, eu vou começar vou fazer a referência aqui. Eu vou começar pela linha, por essa minha vista aqui, que eu posso chamar ou de vista frontal ou de lateral.
Depois eu vou... Deixa eu colocar o nome aqui. Vista frontal, se você quiser chamar. Só subir a altura do texto para 10. Ainda assim ficou pequenininho. Vamos. E vão ficar desproporcional os desenhos aqui com o tamanho. Vamos fazer um teste. Então, vou começar por essa vista. 15 de largura, 65 de largura, e depois eu tenho um L que sobe para cima, que é na altura 50. Então, vamos lá. Deixa eu esconder isso aqui. Então, eu tenho... Vou ligar o S8, eu tenho 15 unidades. Tá bem desproporcional. Espera aí que eu vou diminuir tudo isso aqui, para ficar mais fácil de entender com relação ao desenho. Diminuir mais ainda. Acredito que agora vai estar mais próximo da realidade. Ai, dá umas travadas esse meu note aqui. Faz tanto que o cidadão está pensando. Voltamos. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Então, olhando novamente, eu tenho 15, 65 de largura e sobe 50. Então, vou começar aqui. Tenho 15, 65 e sobe 50 de largura, para eu ter 20 de largura e 40, 10 centímetros de espessura. Então, eu subo 50. Aqui eu tenho 20. Desce 40. E eu termino com o meu desenho aqui. Então, ok. Eu vou diminuir mais esse tamanho de desenho para ficar mais fácil. Esse eu vou colocar mais pro lado. Então tá. Então, novamente, eu tenho 15, que é a espessura dessa parte aqui que eu estou vendo, esse retângulo, essa inclinação desse retângulo, que eu vou ver na forma de retângulo com largura 15 e 10 de altura. Depois eu tenho 65, que vai até a ponta, sobe 50, volta 20, desce 40 e volta até a ponta. Então, aqui com 15, eu já tinha feito minha marca. Eu já tinha feito minha marcação com 15 aqui, eu subo. Subo 10.
Se você quer checar se está certo as distâncias, é interessante se dar uma avaliada, né? Então, eu tenho aqui 15, 65, como está lá. Beleza? Vou colocar aqui a cota aqui para 50, para o pessoal entender como é que está sendo. Positivo operante. Só que daí é o seguinte, essa vista lateral, eu tenho o meu círculo que está lá, ele está no centro desse meu quadrado, que é de 40, se vocês contarem aqui, vai dar 8 mais 22, 30, mais 10, 40. Então, eu tenho esse quadrado aqui, se fosse ver uma vista frontal, ele é de 40 por 40. Então, meu círculo está no meio com raio 10. Então, se eu olhasse esse bloco aqui na lateral, eu ia dizer, vamos pagar as cotas aqui, eu ia falar que essa aqui é uma peça totalmente sólida, se eu não apresentar aonde está o círculo. Eu vou fazer primeiro o desenho da vista frontal aqui, ou da vista lateral, que vai ser do lado de cá, olhando esse desenho desta forma aqui, desse lado. Olhando o desenho nessa perspectiva aqui, daqui para lá, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, lembrando que na aula passada eu comentei que as projeções, não importa se está fazendo no AutoCAD, elas têm que as dimensões elas são compatíveis de uma vista para outra, porque a peça não muda de tamanho quando você vai desenhar outra vista. Então, eu vou fazer 50 unidades aqui para o lado e começar a desenhar a outra. Então, começaria meu desenho para cá, a partir desse momento. Então, se você fosse prolongar essas visões aqui, eu teria a seguinte situação. Então, eu teria, vou colocar, trocar de cor aqui, só para ficar, depois eu apago. Então, prolongando as minhas vistas para cá, eu teria a projeção daqui, eu teria a projeção desse pedaço aqui, teria a projeção desse pedaço aqui. Então, mesmo sem olhar a dimensão aqui, se eu fosse fazer o desenho dessa peça, eu já sei que a altura máxima que ela pode ter é essa aqui. Opa. Deixa eu apagar esse pedaço. Então, eu já sei que a altura máxima dessa minha peça é essa aqui, porque se eu girar, rotacionar essa peça, que é o que eu estou fazendo para olhar ela de frente, ela não vai mudar a altura dela. Então, vamos apagar as projeções aqui, só para olhar. Vou apagar a linha que eu usei para fazer 50 metros de 50 unidades de lado. E agora eu vou observar essa peça de lado. Então, olhando de lado, eu vou ter 10 centímetros para fazer essa inclinação, mas olhando de frente vai ser um retângulo. Depois eu tenho 22, depois eu tenho 8. Então, eu vou fazer a parte de baixo primeiro. Então, eu tenho 10, depois eu tenho mais 22, e depois eu tenho 8. Opa, fiz alguma coisa errada. 10, 22, depois eu tenho 8, que vão dar os 40. Eu tenho 10 centímetros de altura desse degrau, que vai ser condizente com a ponta lá, e eu fecho aqui o meu exercício, que é com 40. Então, se eu pegar aqui, eu vou ter essa relação aqui. Eu tenho 10, o 22, que também está na altura 10. Então, olhando o desenho de novo, para cá, eu vou estar olhando um retângulo de tamanho 10 por 10, um de 22 por 10 e um de 8 por 10. Então, eu vou lá com a cota, se eu tiver com dúvida, faço o teste, troco aqui para anotação para dar sequência, 22 e 8. Se eu quiser saber a altura, para confirmar, eu tenho 10, beleza? Agora, se a altura total é 50 e aqui eu tenho 40, obviamente que a largura desta pedaço aqui é 10, que é o que eu fiz aqui. Então, eu subo 40 para terminar meu desenho. Então, eu vou
40 para terminar meu desenho. 40. Só que agora, evidentemente, que eu estou olhando a essa projeção aqui, então eu vou ter um buraco no centro, que é o raio 10. O raio 10. Então, o primeiro passo, quando eu tenho círculos em peça, eu tenho que achar o centro do círculo, para daí eu falar para o AutoCAD qual que é o raio desse círculo. Então, se é um desenho, uma forma de 40 por 40, ele está bem no meio. Posso fazer, ou vir desenhando, 20 mais 20, que eu vou chegar no centro, ou eu vou colocar, eu vou ligar aqui nas minhas características aqui, eu vou colocar para ele selecionar aqui em Snap, eu vou colocar para ele colocar centro de ponto e vou colocar os meios das linhas ligadas. Então, eu vou ter meio agora, a partir de agora eu já consigo ver meios. Então, eu vou desenhar aqui, só que passou, né? Volta. Então, se eu estou no meio aqui, consegui pegar o meio dessa linha aqui, que ela tem só 40 centímetros, e eu fizesse daqui para baixo, eu também teria 20 por 20. Então, achei o meio, eu vou colocar no centro da circunferência, bem no meio, a minha circunferência de raio 10, porque tem o R. Poderia ser diâmetro, mas daí o diâmetro ia estar com aquele símbolo da bolinha cortada no meio. Então eu vou digitar, cliquei em circunferência, digito 10, que é o raio, está feito, eu posso apagar. Então a minha vista, eu chamei, isso aqui é frontal, essa aqui vai ser a minha lateral. Então minha vista lateral está com aquelas dimensões na parte de baixo, eu tenho um retângulo que tem a minha circunferência de raio 10 aqui. O perímetro ia ser esse símbolo aqui, só para... Se tivesse... Ele seria um símbolo dessa seguinte forma, se tivesse com o perímetro. Daí consta tudo, tá? Ficaria assim. Esse é o símbolo de perímetro no AutoCAD. Então, voltando a minha peça na minha vista lateral, tá pronta. Só que lembra, essa peça aqui eu não terminei, porque ela tem linhas invisíveis e linha de centro. Porque sempre que eu tenho círculo, eu tenho que apontar o círculo. Então, aonde dizer que o que eu estou desenhando é um círculo, por mais que nesta vista aqui seja óbvio. Então, para a premissa de você desenhar no desenho técnico é o seguinte: se você não tem linha invisível, não tem linha de centro, a peça é sólida. Então, se eu deixasse essa peça do jeito que ela está aqui, ela é sólida. É um bloco maciço. Como ela tem um buraco aqui, vocês estão vendo que está furado, eu tenho que informar que esse buraco está furado. Se você quiser, você pode fazer, inclusive, a projeção desse buraco. Você pode fazer essa projeção desse buraco pela outra vista. Se você catar, só fiz uma linha reta aqui, só para marcar aqui o canto da minha circunferência, mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Trocar a cor aqui. Poderia fazer isso aqui que estaria certo. Então, ó, lembrando que as vistas, elas são concorrentes. Então, tá lá já a minha projeção do meu buraco, se eu quisesse. Então, deixa eu voltar lá. Então, tá lá. Então, se eu só pegasse aqui e fizesse isso aqui, já estaria certo. Claro que eu vou apagar a linha. Então, ó, tô fazendo a projeção do círculo. Tá lá. Então, se eu apagasse aqui, estaria certo. Estou representando o círculo. Claro que esse círculo aqui, lembra, a prioridade é assim, linhas visíveis, depois linhas invisíveis, depois linhas de centro. E quando elas concorrem entre si, ficam uma em cima da outra, você coloca só a superior, que é a visível. Como aqui eu vou ter um buraco que está escondido lá atrás, no meio da peça, se eu deixar, vou colocar aqui como linha invisível. Seleciono a linha e vou colocar como linha invisível. Então tá lá, minha linha é invisível, e aqui eu posso apagar.
Independente de eu ter feito essa vista aqui para concorrer, para esticar e prolongar ela aqui, eu poderia facilmente observar. Então, se eu tenho, lembrando que se o raio é 10 e eu tenho uma peça de 40, ela está no meio, aqui sobe 10 a partir do centro e aqui sobe 10 a partir do centro. Então, eu já poderia ter desenhado esse mesmo sem ter feito esse aqui, eu poderia ter desenhado a partir daqui. Então, bastava eu dar, se a peça, novamente, se a peça tem 40 e o meu raio é 10, duas vezes o raio é 20. Então, eu tenho que 10 para cá começa o círculo e 10 para cá também começa o círculo. Então, eu poderia também, feito pelo offset, que é o deslocamento, ia fazer um deslocamento de 10, vinha para cá, e depois eu faço deslocamento que é duas vezes o raio. O raio é 10. Então, se eu fizesse mais um 10, seria o centro da circunferência, mais 10 seria o outro lado. Lembrando que se eu esticasse para cá, ó, ia dar certinho com o centro. Tudo bem? Então, essa linha aqui é invisível. Então, beleza. Feito a linha invisível aqui, tá pronto meu desenho? Nessa vista aqui? Ainda não, porque falta a linha de centro. A linha de centro, pensando na premissa, então eu vou ter a seguinte forma, que eu vou apagar essa linha aqui por enquanto. Então, aqui eu tenho uma peça que ela tá sólida, porque ela não tem indicação de linha invisível, então não tem. Então, eu vou dar um Ctrl Z e vai voltar as linhas. Então, agora eu sei que aqui nessa peça, aqui ela é uma parte sólida, mas aqui tem um buraco. Eu vou até achurar aqui para ficar bem fácil de entender. Então, aqui seria a minha parte sólida do meu exercício, e aqui seria um buraco. Beleza? Só que, se eu deixar do jeito que está, esse buraco aqui, ele tem formato retangular e não circular. Então, eu tenho que dizer que esse buraco que eu acabei de fazer aqui é redondo. Então, eu vou pegar, vou dar um espaçamento de 10, que é o raio dessa minha circunferência. Vou voltar para lá. E lembrando que a linha de centro no perfil lateral, ela sai para fora da imagem. Quanto que sai, professor? Sai 50 centavos. Não existe um padrão de distância, de deslocamento. Mas a linha de centro é representada assim, ela é fora da imagem. Só que o layer da linha de centro é diferente, porque a linha do centro é traço ponto. Ó, pode ver, ela tem um tracinho, ponto, traço, ponto. Agora essa vista aqui está pronta. Essa círculo aqui, eu não preciso mostrar aquela circunferência, depois eu só mostro o eixo da minha circunferência para ficar mais fácil. Mas essa vista aqui está pronta também. Agora eu vou desenhar a superior, que vai fazer calço. Opa. Vai ser nesse nível aqui. Olhando a peça nessa projeção. Beleza? Como ela... Eu poderia tirar daqui para cá e espelhar para cá, e poderia tirar daqui para cá e espelhar para cá. Então, eu vou fazer ela a partir daqui. Eu vou separar 50 unidades. 50 unidades para começar outra peça. E daí eu vou começar ela. Lembrando que eu vou colocar de novo, igual nas aulas anteriores, se eu estou olhando a peça, essa vista aqui, pelo alto, o comprimento dela não muda. Então, todas as projeções que pegar aqui, eu tenho que demonstrar no meu desenho. Porque o comprimento não muda. Beleza? Então, depois, sempre que vocês fizerem um desenho ou uma vista uma da outra, depois você puxa assim, troca a cor e tenta puxar para você ver se teu desenho está compatível, está certo. Vou apagar aqui. Vamos começar o desenho, então. Então, na parte alta, eu vou ter os 15 centímetros, só que agora eu vou ter os deslocamentos juntos. Então, eu tenho 15 de largura por 8 de comprimento, depois eu tenho 22 e depois eu tenho 10 por 15.
Então, fazendo o seguinte. Então, vou ter a seguinte situação. Eu vou ter 15 de comprimento. Mas, se você olhar, eu tenho 65 de comprimento. Então, eu vou desenhar 65. Aí, eu desço, olhando na minha vista, eu vou descer 40, que é a largura total desse exercício, e voltar a 20. Então, eu vou descer 40, que é a largura total, volto 20 e volto o restante da minha peça. Vou fazer um retângulo. Agora é o seguinte, se vocês pegarem aqui, vou apagar a linha que está ligando aqui. Se vocês pegarem, pode ver que ela tem o chanfro aqui e eu fiz quadrado. Mas eu fiz quadrado só para facilitar o entendimento. Então, eu tenho na superior aqui, eu tenho que mostrar esse 8, o 22 e o 10. Então, agora eu vou fazer... Eu vou apagar essa linha aqui e vou fazer 8, 22 e o 10 para fechar. Beleza. Agora eu tenho as minhas marcações já de quanto que eu preciso descer. Então, se você olhar lá, você tem a partir do 15 vai até o 8, depois ele anda 22 em linha reta, paralela com o desenho, daí depois ele anda na diagonal mais 15, mais com a distância de 10. Então, como eu já fiz as marcas aqui, vou desenhar aqui para vocês verem. Dez, 22. E aqui eu já fiz também a minha marca do 15. Opa! Fiz minha marca aqui. 15. Agora eu vou fazer simplesmente, eu vou ligar. Se é daqui até aqui tem uma. Daqui até o 15 eu não tenho marcação do 15, então eu vou fazer ela lá do outro lado. Eu vou ligar do 8 até o 15. Posso apagar isso aqui. E agora eu vou apagar as cotas, só para vocês entenderem. Vou ligar 8, eu vou aparar. Clico em aparar, seleciono tudo, dou um Enter. Aqui já está quebrado, aqui já está quebrado, não vai quebrar, aqui já está quebrado, não vai quebrar. Então, aonde já está quebrado, eu já posso tirar as linhas. Essa parte está pronta. Agora, se você ver aqui, se eu fosse puxar para cá as linhas, aqui é concorrente. Vai seguir comportamento. Mas eu posso olhar lá o desenho e eu sei que ele está afastado a 20 de unidades. 20 unidades do começo da peça. Então, eu posso dar um deslocamento de 20. Deslocar com 20 unidades esta peça, clico na peça e clico o lado que eu quero deslocar. A vista superior, teoricamente, nas linhas visíveis está pronta. Só que da mesmo modo que essa vista, se eu deixar do jeito que está, é um buraco. É uma peça totalmente sólida. Mas eu sei que esse pedaço aqui tem um buraco lá e esse buraco é redondo. É um buraco possivelmente de um parafuso. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a peça tem 40 por 20. Então, do mesmo jeito que na frontal, eu sei que o deslocamento para chegar no raio é 10, mais 10 de raio, mais 10 do outro lado do raio, mais 10 para chegar na ponta da peça. Então, eu sei que o centro está no 20, e eu sei que é 10 para cada lado. Então, eu vou fazer o inverso que eu fiz aqui. Eu vou chegar primeiro no centro, eu vou dar um deslocamento de 20, porque a peça tem ao todo 40, tá?
A peça toda tem 40, então eu vou chegar no meio. Eu vou dar um deslocamento de 20. Cheguei lá. E depois eu sei que eu tenho um raio que é 10. Então, se o raio é 10 para o círculo, ele vai 10 para lá e 10 para cá. Então, eu vou dar um deslocamento agora de 10. 10, clico na peça e ponho para baixo. Dou um aparar, seleciono tudo, dou Enter e apago esse pedaço aqui. Agora eu posso apagar o meu eixo. Beleza. Se eu deixasse desse jeito aqui, eu estou mostrando que, na verdade, aqui é uma peça sólida, mas que ela tem uma marcação aqui de alguma forma. Então, eu tenho que falar que essa peça está lá dentro, está incrustada. Então, para falar que está incrustada lá, eu tenho que falar que a linha invisível está dentro da peça, eu não estou vendo. A visível, eu estou vendo só isso aqui. E agora eu tenho que falar que esse orifício que está lá no meio, ele tem formato circular, redondo. Então eu vou dar 10 centímetros para achar o raio. Vou dar um deslocamento de 10, acho o raio. A linha de centro ela passa para fora da peça. Opa, tô fazendo tudo torto aqui. A linha de centro ela passa fora da peça. Só que ela tem traço ponto. Então eu seleciono a linha, troco o layer para a linha de centro. Tá pronto meu desenho. Beleza? Então, se fosse pensar só nas partes visíveis, então, da minha peça, eu ia ter a seguinte situação. Eu não ia ter a linha de centro visível, não ia ter linha invisível, não ia ter linha de centro. Então, só a parte visível da minha peça seria isso aqui. Só que se eu deixasse isso aqui, aqui seria uma peça sólida, aqui também seria uma peça sólida. Eu ligo a linha invisível, essa peça tem um buraco aqui, e ela tem um orifício nas duas peças. E esse orifício é circular, redondo. Beleza? Tá pronto meu desenho. Falta só cotar. Troco o layer para cota. Lembrando que não repete cota. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha. Lembra que eu disse que seria legal colocar um afastamento, pelo menos. Fica mais fácil. A linha de cota repetiu o layer. Tem que trocar a linha de cota para linha contínua. Então tá. Então agora eu vou cotar. Começa a cotar. Pode colocar lá em anotação. Clica em cota. Clica os dois pontos. Puxa até uma distância. Dá uma sequência de cota. Você poderia até fazer isso aqui, ó. E depois passar para cá. Então, beleza. Opa. Seleciona aqui, coloca para cá. Como eu disse na aula anterior, dá até para você configurar isso aqui para ele já deslocar da imagem. Mas daí a gente entra em outras situações lá que a gente vai ter que começar a mexer nos formatos. É só para todos os efeitos que você quer testar, clica aqui, ó. Clica no canto, lá no cota, vai em modificar. Aí você tem as abas aqui, as setas, o deslocamento, aonde que você troca o deslocamento para cá. Texto, que tipo de texto você quer, o tamanho do texto, ajusta o que você quiser, e as unidades e as escalas. Beleza? Mas não vai vir ao caso agora. Por hora vamos deixar assim. Lembrando que linha visível e invisível você não cota. Então nós vamos colocar aqui, vou deslocar esta imagem aqui um pouquinho, puxar aqui para o lado, vou lá em paramétrico, vou cotar esse meu desenho cá, eu vou dar um continuar até aqui. Selecionar essas cotas. E jogo para cá. Beleza?
Cotei esse desenho aqui. Vou cotar aqui do mesmo jeito. Então, vamos lá, iniciar. Vou colocar aqui. Anotação. Cotar. Quero cotar daqui até aqui. Vou colocar nessa distância desse outro aqui, que vai ficar mais legal. Então, continuar. Eu não fiz a linha para chegar, mas eu posso puxar daqui. Então, agora seleciono todas as cotas, ligo lá na linha. Deleta tudo. Agora sim eu tenho que cotar a minha circunferência. Eu vou colocar aqui a minha cota total na lateral. Vou colocar minha cota. Nós já vamos mostrar. Seleciono aqui. Agora é o seguinte, aqui em cota eu tenho que falar que esse meu círculo tem raio 10. Por mais que ele está aqui no centro, estou quase percebendo que ele está no centro, eu tenho que dizer onde está o centro. Então eu posso vir aqui em cotas, amplio lá, deixa eu trocar aqui só para voltar. Eu vou lá em anotação, eu estou na parte de cotas, eu posso descer aqui e colocar o raio ou o diâmetro. Eu vou colocar os dois só para vocês verem a diferença. Então, o raio, eu clico lá em raio e clico no círculo. Ele já vai mostrar assim, ó. Esse aqui é o raio 10. Vou colocar em diâmetro só para vocês verem a diferença do símbolo. Mesma coisa, clico em diâmetro, clico no símbolo. Olha lá. Então, é um círculo de raio 10, que o eixo, o centro está aqui, mas ele tem o diâmetro 20. Duas vezes o raio é igual ao diâmetro, beleza? Coloca um só, não precisa colocar os dois. Tá pronta minha cotagem, beleza? Daria para cotar aqui também. Daria para cotar aí essa peça aqui para não gerar dúvidas. Então, eu vou colocar essa cotagem aqui. Vou puxar para cá. E agora eu vou colocar cota. Então, daqui até aqui. Puxa para cá. Aí dá uma sequência. Beleza? Não precisa cotar mais, não se repete cota. As dimensões aqui de comprimento já estão aqui em cima. As dimensões aqui desse ponto estão prontas. Não se cota linha de centro nem invisível. As outras, essas dimensões também estão aqui, só para não restar dúvida. E a parte de altura está aqui. Positivo? Essa aqui quase que era desnecessário, porque já tem aqui, mas é bom cotar. Tá bom? Então, valeu. A aula de hoje é isso. A gente termina esse exercício aqui e semana que vem a gente faz mais alguns exercícios, né, intermediários, e eu vou passar hoje a lista de exercícios já intermediários. Lembrando que você tem essa semana para fazer os exercícios. Possivelmente eu não vou passar hoje os intermediários, vou deixar vocês terminarem os exercícios básicos para entregar, tem que entregar até semana que vem. Lá por sexta-feira eu posto os exercícios
intermediários, que é para outra semana. Positivo? Então, até mais.